paz do Senhor, meus queridos irmãos e irmãs. Lição de número 7. A promessa de um coração novo. Comentário da leitura diária desta quarta-feira, dia 13 de novembro. A nossa leitura está em Mateus, capítulo 15, versículos 18 a 20. O que sai do coração contamina o ser humano. Vamos à leitura. Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Bom, quem melhor para falar deste assunto que não o próprio Jesus Cristo? O Senhor Jesus apontou, não é, para aqueles homens, não é? No caso, para os fariseus, que, perdão, aquilo que sai da boca vem do coração, ou seja, tudo aquilo que nós emitimos vem do homem interior. E isto sim contamina não só quem fala, não só quem faz, mas aquele que ouve, aquele que vê. Porque do coração vêm os maus pensamentos, porque o coração, sendo a sede da alma do homem interior, a sede da alma, nós vemos que é a sede da inteligência, do sentimento, da vontade. Então, se fala da inteligência, se fala do pensamento, da memória. Então, os maus pensamentos, as conexões neurais, não é, que nós fazemos, vem da alma. Então, quais são os pensamentos? Quais são as conexões neurais que nós vamos processando? Aquilo que ninguém vê, que ninguém ouve, mas diz o Salmo 139, não é? Sonda-me, Senhor, e conhece o meu coração. Prova-me, conhece o meu pensar, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me por caminho eterno. O que ele está pedindo ali para o Senhor? Purificar os seus pensamentos, repreender os maus pensamentos, transformar a sua mente, tornar a sua mente uma mente pura. Até os crentes, não é, são famosos por serem até mesmo ingênuos em algumas questões, porque eles têm um pensamento positivo, eles têm uma mente pura. Então, as mortes, os adultérios, o adultério, ele é fruto de uma projeção interna de pensamentos impuros, internos. Tanto que o próprio Senhor Jesus disse que aquele que olhar para uma mulher e a desejar, não é? E a cobiçar, já cometeu adultério com ela. Então, o adultério em si, ele não precisa alcançar a materialidade
não é? O ato material em si para se processar. Basta que as pessoas olhem para o outro, né? Então, às vezes a gente fala não somente um homem olhar para uma mulher, como uma mulher olhar para um homem e o desejar. Torna-se adultério. Assim como também as pessoas se envolverem com pornografia e ficarem se alimentando com aquelas imagens, desejando cometer aqueles atos, também torna-se pecado. A fornicação, que é o ato sexual entre pessoas solteiras ou entre uma pessoa casada e uma pessoa solteira. O furto, não é? O falso testemunho, falar algo que não viu, inventar uma história sobre alguém, a blasfêmia, não é? Quantas pessoas cometem esse tipo de erro, inventam histórias horríveis sobre alguém. Torna-se algo que foi planejado, que foi elaborado por uma mente contaminada pelo pecado, por uma mente maligna. Falso testemunho, blasfêmia é algo planejado por uma mente maligna, por alguém que deseja ver o mal do outro, a derrota, a queda do outro. Ou mesmo que o outro esteja numa situação ruim, nosso dever como cristão é ajudar a levantá-lo e não contribuir para uma queda maior. Agora, irmãos, todo pecado tem um processo para ocorrer. Nós vemos que nas Escrituras, desde o início, o pecado se processou por causa da cobiça. Primeiro, imagina, eu creio que não foi da primeira vez que a Eva viu aquele fruto proibido. Ela deve ter passado por ali, ter olhado uma vez, 2 vezes, 3 vezes e cobiçou aquele fruto. Até que Satanás se apropriou daquela situação, usando a serpente, né? Se incorporando na serpente para tentar a Eva. Então foi um desejo alimentado. O pecado é fruto do desejo, da cobiça. Então aquilo vai ocupando um espaço na mente da pessoa, ela vai alimentando aquele desejo e conforme o tempo passa, o desejo vai atingindo uma certa proporção até que o pecado vem à luz. E a Bíblia diz isto, né? Tiago, capítulo 1, versículo 13. O irmão do Senhor Jesus diz: ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Não erreis, meus amados irmãos. Então, percebe? Cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria
concupiscência, ou seja, ele é traído pela sua própria natureza pecaminosa. É por isto que o homem deve guardar o seu coração em Cristo, guardar o seu coração na palavra, meditando nesta palavra dia e noite, sem titubear, meus queridos irmãos, sem vacilar, porque é esta palavra que purifica o homem, é esta palavra que transforma o homem e purifica o seu caminho, não é? Como diz o versículo, como purificará o jovem o seu caminho, observando-o conforme a sua palavra. E o que é que purifica? A própria palavra. Sendo assim, a fonte de água viva, que é a palavra do Senhor, deve estar sempre jorrando, para que este homem interior seja purificado, a nossa mente seja purificada, a nossa vontade seja moldada à vontade de Deus, a nossa boca seja purificada, como foi a boca do profeta Isaías, que vivia no meio de um povo de lábio impuro. Os nossos desejos sejam moldados para que o nosso desejo seja fazer a vontade do nosso Deus. E nós não sejamos mais escravos da carne, nós sejamos moldados para fazer e para atuar segundo a vontade do Espírito. Como o Senhor Jesus disse para Nicodemos, o Espírito sopra onde quer, mas não sabemos de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é guiado pelo Espírito. Então, é maravilhoso quando um homem, quando uma mulher tem o seu ser interior totalmente transformado, que não vive mais de acordo com este mundo material, que sente que ele não pertence mais a este mundo, como nós ouvimos uma das nossas irmãs falar na igreja: eu não sou mais daqui, eu quero sair daqui, eu não vejo a hora de Jesus voltar. O crente que está ansioso para partir deste mundo com o seu Senhor, porque o seu pensamento, o seu falar, o seu andar, o seu agir é totalmente diferente deste mundo. Porque ele tem um coração novo, ele tem um coração regenerado, ele é transformado e ele vive de acordo com a vontade do Espírito Santo de Deus. Que seja este o nosso propósito, a nossa meta, sabendo que o Senhor está no comando das nossas vidas, porque Ele prometeu e Ele está fazendo isto na vida de muitos servos dele. Amém.